11. Adeus, Hollywood. Na minha primeira semana trabalhando na NBC, fui designada a 2 séries que estavam prestes a estrear: Plantão Médico, um drama médico, e Friends, uma sitcom. Essas séries alavancariam a rede para o primeiro lugar e estabeleceriam seu predomínio nas noites de quinta-feira durante muitos anos. As séries foram programadas para ir ao ar no outono, seguindo um ciclo muito mais rápido do que no mundo cinematográfico. Em meses, foram contratados elencos e equipes técnicas, construídos cenários, e a produção teve início. Eu estava na sala quando Jennifer Aniston e Courtney Fox fizeram o teste para seus papéis em Friends. Opinei quanto a se a personagem de Juliana Margulies em Plantão Médico deveria ou não morrer no final do primeiro episódio, e estava no set com George Clooney antes que qualquer um soubesse o quanto a série o deixaria famoso. Energizada pelo novo trabalho, passei a assistir a menos TV em casa. Havia histórias pelas quais eu era apaixonada, e colegas que eram igualmente apaixonados por essas histórias, e me senti novamente ligada ao meu trabalho. Um dia, os roteiristas de Plantão Médico ligaram para um pronto atendimento local com uma pergunta médica, e aconteceu de um médico chamado Joe atender a ligação. Parecia destino, além de ser formado em medicina, ele tinha mestrado em produção cinematográfica. Quando os roteiristas se inteiraram da formação de Joe, começaram a consultá-lo regularmente. Em pouco tempo, ele foi contratado como consultor técnico para barrar as cenas extremamente coreografadas na sala de emergência, ensinar os atores a como pronunciar termos médicos e fazer os procedimentos parecerem tão precisos quanto possível, esvaziar a seringa, limpar a pele com álcool antes de começar uma intravenosa, segurar o pescoço do paciente em tal posição ao inserir um tubo endotraqueal. É claro que às vezes nós dispensávamos as máscaras cirúrgicas que os personagens deveriam usar, porque todo mundo queria ver o rosto de George Clooney. No set, Joe era um modelo de competência e calma, as mesmas qualidades que apresentava num verdadeiro pronto atendimento. Nos intervalos, ele comentava sobre pacientes que atenderá recentemente, e eu queria escutar cada detalhe. Que histórias, vírgula, eu pensava. Um dia, perguntei a Joe se poderia visitá-lo em seu trabalho. Pesquisa, eu disse, e ele me ofereceu acesso a seu pronto atendimento, onde, com uniforme emprestado, acompanhei-o em seu plantão. Os motoristas bêbados e os baleados de gangue só começam a chegar depois que anoitece, ele explicou, quando cheguei em uma tarde de sábado, e não havia muita coisa acontecendo. Mas logo estávamos correndo de sala em sala, paciente a paciente, enquanto eu tentava guardar com clareza os nomes, fichas e diagnósticos. No intervalo de 1 hora, vi Joe fazer uma punção lombar, examinar o útero de uma grávida e segurar a mão de uma mulher de 39 anos, mãe de gêmeos, ao receber a notícia de que sua enxaqueca era, na verdade, um tumor cerebral. Não, veja bem, nós só queríamos mais remédio para a enxaqueca, foi sua única resposta, negação que logo daria lugar a um rio de lágrimas. Seu marido pediu licença para ir ao banheiro, mas vomitou no caminho. Por um segundo, visualizei esse drama na TV, um instinto arraigado quando seu trabalho é escrever histórias, mas tive a sensação de que gerar conteúdo para a TV não era o único motivo de eu estar ali. E Joe também percebeu isso. Semana após semana, continuei voltando ao pronto atendimento. Você parece mais interessada no que estamos fazendo aqui do que no seu trabalho diário, Joe disse numa noite, meses depois, enquanto olhávamos juntos um raio X, e ele me mostrava onde estava a fratura. Então, como se não fosse nada demais, ele acrescentou, você ainda poderia fazer medicina, sabe? Medicina? Perguntei. Olhei para ele como se fosse maluco. Eu estava com 28 anos e tinha especialização em estudos da linguagem, na faculdade. É verdade que no ensino médio eu tinha participado de torneios de matemática e ciências, mas, fora dali, sempre me sentirá atraída por palavras e histórias. E agora, eu tinha um ótimo emprego na NBC, que me fazia sentir extremamente sortuda. Mesmo assim, continuei escapando de gravações para voltar ao pronto atendimento, não apenas com Joe, mas com outros médicos que também me deixavam segui-los. Eu sabia que estar ali tinha deixado de ser pesquisa para se tornar um hobby, mas e daí? Todo mundo não tinha um hobby? E claro que, talvez, passar minhas noites no pronto atendimento tivesse se tornado o novo equivalente a ficar assistindo obsessivamente à TV, todas as noites, quando estava inquieta no meu trabalho com cinema. Repetindo, e daí? Obviamente, eu não ia jogar tudo isso pro alto e recomeçar numa faculdade de medicina. Além disso, não estava entediada com o trabalho na NBC. Só sentia que algo de real, importante e significativo estava acontecendo no pronto atendimento, mas que não poderia acontecer da mesma maneira na televisão. E meu hobby preencheria essas lacunas, era para isso que os hobbies serviam. Mas, às vezes, eu estava parada no pronto atendimento e, durante uma calmaria, percebia como me sentia em casa, e cada vez mais me perguntava se Joe teria descoberto alguma coisa. Em pouco tempo, meu hobby levou-me do pronto atendimento para uma unidade de neurocirurgia. O caso que eu tinha sido convidada a ver era de um homem de meia idade, com um tumor pituitário, provavelmente benigno, mas que precisava ser removido para evitar que pressionasse os nervos cranianos. Vestida a caráter, com máscara e usando tênis confortáveis, fiquei acima do Sr. Sanches, olhando dentro do seu crânio.
Depois de serrar o osso, usando uma ferramenta parecida com algo que se compraria na Leroy Merlin, o cirurgião e sua equipe meticulosamente afastaram camada por camada do tecido conectivo até exporem o cérebro. Por fim, lá estava ele, com o mesmo aspecto das imagens que eu tinha visto num livro na noite anterior, mas enquanto eu estava ali parada, meu próprio cérebro a centímetros do cérebro do Sr. Sanches, tive uma sensação de deslumbramento. Tudo o que fazia aquele homem ser ele mesmo, sua personalidade, suas lembranças, suas experiências, seus gostos e aversões, seus amores e perdas, seus conhecimentos e suas habilidades, estava contido naquele órgão de 1,5 kg. Você perde uma perna ou um rim, e continua sendo você, mas perde uma parte do cérebro, literalmente, perde a cabeça, e quem passa a ser, então? Tive um pensamento perverso, entrei na cabeça de uma pessoa. Hollywood tentava entrar na cabeça das pessoas o tempo todo, com pesquisa de mercado e propaganda, mas eu estava realmente ali, nas profundezas do crânio daquele homem. Especulei se aqueles slogans com que a rede bombardeava os espectadores chegavam a atingir seu destino: você não pode perder. Ao fundo, tocava baixinho uma música clássica, e 2 neurocirurgiões extraíram o tumor, depositando seus pedaços, com cuidado, em uma bandeja de metal. Pensei nos sets frenéticos em Hollywood, com toda sua confusão e comandos. Vamos lá, gente. Gravando. Um ator sendo conduzido às pressas, por um corredor, em uma maca, líquido vermelho encharcando suas roupas, mas então alguém dobra a esquina rápido demais. Merda, o diretor exclama. Cruzes, gente, desta vez vamos fazer direito. Homens corpulentos, com câmeras e luzes, correm alucinados, rearrumando a cena. Vi um produtor tirar uma pílula, e Tilenol, Frontal ou Prozac, e engoli-la com água gasosa. Vou ter um infarto se não fizermos essa tomada hoje. Ele suspirava. Juro, vou morrer. Na sala de cirurgia com o Sr. Sanches, não havia gritos, ninguém se sentindo à beira de um ataque cardíaco. Até o Sr. Sanches, com a cabeça aberta, parecia menos estressado do que as pessoas no set. Enquanto a equipe cirúrgica trabalhava, cada pedido era salpicado com um por favor e obrigado, e se não fosse pelo fluxo constante de sangue gotejando da cabeça de um homem para dentro de uma bolsa próximo à minha perna, eu poderia ter confundido aquele lugar com uma fantasia. E, de certa maneira, era. Ao mesmo tempo em que era mais real do que qualquer coisa que eu já vira, também estava a galáxias de distância do que eu considerava ser minha verdadeira vida lá em Hollywood, lugar que não tinha intenção de deixar. Mas meses depois, tudo mudou. Estou acompanhando um médico do pronto atendimento em um hospital municipal num domingo. Ao nos aproximarmos de uma cortina, ele diz, mulher de 45 anos com complicações por diabetes. Ele puxa a cortina e vejo uma mulher deitada na mesa, debaixo de um lençol. É então que o cheiro atinge as minhas narinas, um choque tão ruim que sinto medo de desmaiar. Não consigo identificar o odor porque nunca senti nada tão repugnante. Será que ela defecou? Vomitou? Não vejo sinais de nada disso, mas o cheiro torna-se tão forte que sinto que o almoço que ingeri 1 hora atrás sobe à minha garganta, e engulo com força para mantê-lo guardado. Espero que ela não possa ver o quanto devo estar pálida, nem perceba a náusea dominando minhas entranhas. Penso, talvez venha da cama ao lado. Talvez, se eu for para este lado do quarto, não sinta o cheiro com tanta intensidade. Concentro-me no rosto da mulher, olhos lacrimosos, faces avermelhadas, franja sobre a testa suada. Médico faz perguntas, e não consigo entender como ele faz para respirar. Tento segurar a respiração o tempo todo, mas acabo precisando de ar. Tudo bem, digo comigo mesma. Vamos lá. Inspiro um pouco de ar, e o cheiro toma conta do meu corpo. Equilibrando-me contra a parede, olho enquanto o médico levanta o lençol que cobre as pernas da mulher. Só que a parte de baixo das pernas não existe. Sua diabetes provocou uma vasculite grave, e tudo o que resta são 2 tocos acima dos joelhos. Um deles está gangrenado, e não consigo decidir se a visão do toco infectado, completamente preto e embolorado como uma fruta podre, é pior do que seu cheiro. O espaço é pequeno, e me aproximo da cabeça da mulher, o mais longe possível do toco infectado, e é então que algo extraordinário acontece. Aquela mulher pega na minha mão e sorri para mim, como se dissesse, sei que é difícil ver isso, mas tudo bem. Ainda que fosse eu quem devesse estar segurando a mão dela, ainda que seja ela quem não tenha os membros inferiores e esteja com uma infecção colossal, ela está me tranquilizando. E embora isso pudesse vir a ser uma grande trama no plantão médico, naquele milésimo de segundo sei que não vou continuar trabalhando naquela série por muito mais tempo. Vou para a faculdade de medicina. Talvez esse seja um motivo impulsivo para uma mudança de carreira, o fato de que essa amável estranha com um toco escurecido esteja segurando minha mão, enquanto tento não vomitar, mas há algo acontecendo dentro de mim que nunca senti em nenhum dos meus trabalhos em Hollywood. Ainda amo a TV, mas existe algo nas histórias reais, que estou vivenciando pessoalmente, que me seduz e faz com que as coisas imaginárias pareçam tênues. Friends aborda a fraternidade, mas uma fraternidade falsa. Plantão médico é sobre vida e morte, mas são ficcionais. Em vez de pegar essas histórias que presencio e recolhê-las para meu mundo na rede televisiva, quero que a vida real, pessoas reais, sejam o meu mundo. Naquele dia, dirigindo de volta para casa depois do hospital, não sei como, nem quando isso pode acontecer, nem que tipo de empréstimos posso obter para a faculdade de medicina, nem mesmo se consigo entrar. Não sei a quantas aulas de ciências terei que assistir para cumprir as exigências e me preparar para o vestibular, nem onde ter essas aulas, já que me formei na faculdade 6 anos atrás.
Mas decido que, de alguma maneira, farei essa graduação acontecer, e não posso fazer isso trabalhando 60 horas semanais nas séries da NBC. 12. Bem-vindo à Holanda. Depois que Julie soube que estava morrendo, sua melhor amiga, Dara, querendo ser útil, enviou-lhe o conhecido ensaio Bem-vindo à Holanda. Escrito por Emily Per Kingsley, mãe de uma criança com síndrome de Down, esse texto trata da experiência de ter suas expectativas de vida viradas de cabeça para baixo. Esperar um bebê é como planejar uma viagem fabulosa à Itália. Você compra um monte de guias e faz seus planos maravilhosos. O Coliseu, o David de Michelangelo, as gondolas de Veneza. Pode ser que você aprenda algumas frases práticas em italiano. Tudo é muito excitante. Depois de meses de expectativa e ansiedade, finalmente chega o dia. Você faz as malas e vai. Várias horas depois, o avião aterrissa. A aeromoça aparece e diz: Bem-vindos à Holanda. Holanda? Você diz: Como assim, Holanda? Minha viagem era para a Itália. Eu deveria estar na Itália. Passei a vida toda sonhando em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda, e é lá que você tem que ficar. O importante é que eles não te levaram para um lugar horroroso, desagradável, imundo, cheio de pestilência, fome e doenças. É apenas um lugar diferente. Então, você precisa sair e comprar novos guias. Precisa aprender uma língua completamente nova. Você vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que nunca viu. Trata-se apenas de um lugar diferente. É mais tranquilo do que a Itália, menos chamativo do que a Itália, mas depois que você está lá por um tempo e consegue recuperar o fôlego, olha em volta. E começa a reparar que a Holanda tem moinhos de vento, e a Holanda tem tulipas. A Holanda tem até Rembrandt. Mas todo mundo que você conhece está na agitação de ir e vir da Itália. Todos se vangloriam sobre a temporada maravilhosa que passaram lá. E pelo resto da sua vida, você dirá: era para lá que eu deveria ter ido. Foi isso que planejei. A dor disso nunca, jamais, jamais, jamais desaparecerá, porque a perda desse sonho é uma perda muito, muito significativa. Mas, se você passar a vida toda lamentando o fato de não ter chegado à Itália, pode ser que nunca se sinta livre para aproveitar coisas muito especiais e encantadoras que existem na Holanda. Bem-vindo à Holanda deixou Julie furiosa. Afinal de contas, não havia nada de especial ou encantador em seu câncer. Mas Dara, cujo filho tem um autismo grave, disse que Julie estava entendendo errado. Ela concordava que o prognóstico da amiga era devastador e injusto, um distanciamento completo de como sua vida deveria transcorrer, mas não queria que Julie passasse o tempo que lhe restava, talvez uns 10 anos, perdendo o que ainda poderia ter enquanto viva, seu casamento, a família, o trabalho. Ela ainda poderia ter uma versão dessas coisas na Holanda. Ao que Julie pensou: vá se fuder. E também, você tem razão, porque Dara sabia. Eu já tinha ouvido falar de Dara através de Julie, da mesma maneira que sei sobre todos os amigos próximos dos meus pacientes. Soube, por Julie, que quando Dara estava no seu limite de preocupação e dor em relação às infindáveis pancadas e bater de cabeça do filho, suas birras, sua incapacidade de conversar ou de se alimentar sozinho aos 4 anos de idade, sua necessidade de múltiplas terapias semanais que tinham assumido o controle da sua vida, mas também não pareciam estar ajudando, ela telefonava para Julie, desanimada. Agora, estou constrangida com isso, Julie disse, depois de explicar sua raiva inicial em relação a Dara, mas quando viu o que Dara estava passando com seu filho, meu maior medo foi terminar como ela. Amo-a demais, e também senti que qualquer esperança quanto à vida que ela queria acabou. Como você sente agora? Eu disse. Julie concordou com a cabeça. Ela me contou que, por um bom tempo, Dara dizia: não pedi isso, e listava todas as maneiras pelas quais sua vida tinha sido alterada irrevogavelmente. Ela e o marido jamais teriam aconchegos, caronas solidárias, jamais leriam histórias antes de dormir. Nunca teriam uma criança que se tornaria um adulto independente. Dara olhava para o marido, Julie disse, e pensava: ele é um pai incrível para nosso filho, mas não conseguia deixar de pensar no pai incrível que ele teria sido para uma criança que pudesse interagir por completo com ele. Não conseguia evitar a tristeza que se abatia quando se permitia pensar nos tipos de vivências que eles jamais poderiam ter com o filho. Dara sentia-se egoísta e culpada por sua tristeza, porque, acima de tudo, desejava que a vida do filho pudesse ser mais fácil para o bem dele, que ele pudesse levar uma vida plena, com amigos, amores e trabalho. Sentia-se tomada pela dor e pela inveja quando via outras mães brincando no parque com seus filhos de 4 anos, sabendo que, naquela situação, seu filho provavelmente perderia o controle e pediriam que se retirasse. Que ele continuaria a ser evitado conforme fosse crescendo, e ela também. Os olhares que recebia das outras mães, as que tinham crianças comuns com problemas comuns, somavam-se à sua sensação de isolamento. Dara telefonava para Julie constantemente, naquele ano, cada ligação mais desanimada do que a anterior. Exauridos financeira, emocional e fisicamente, ela e o marido decidiram não acrescentar um irmão ao pacote. Como poderiam custear e dispor de tempo para mais um? E se a criança também tivesse autismo? Dara já tinha parado de trabalhar para cuidar do filho, enquanto o marido assumia um trabalho extra, mas ela não sabia como lidar com isso. Até que um dia deu com o bem-vindo à Holanda, e percebeu que não apenas teria que se virar naquela terra estranha, como descobrir alegria ali, onde quer que conseguisse. Ainda havia prazeres a serem desfrutados, caso conseguisse deixá-los entrar. Na Holanda, Dara encontrou amigos que entendiam sua situação familiar. Descobriu maneiras de se conectar com o filho, de se divertir com ele e amá-lo pelo que ele era, e não focar em quem ele não poderia ser. Encontrou maneiras de parar de se obcecar pelo que sabia e não sabia em relação a atum, soja e produtos químicos em cosméticos durante a gravidez que poderiam ter prejudicado o desenvolvimento do seu bebê.
Arrumou quem cuidasse do filho, para poder cuidar de si mesma e trabalhar meio período em algo significativo, além de ter um tempo ocioso também significativo. Ela e o marido se reencontraram em seu casamento, ao mesmo tempo em que lutavam com os desafios que não podiam mudar. Em vez de se sentarem em seu quarto de hotel a viagem toda, decidiram se arriscar a sair e conhecer o país. Agora, Dara convidava Julie a fazer o mesmo, olhar as tulipas e os Rembrandts. E depois que a raiva de Julie em relação a bem-vindo à Holanda diminuiu, ocorreu-lhe que sempre haveria alguém cuja vida parecesse mais, ou menos, invejável. Ela trocaria de lugar com Dara, agora. Seu primeiro instinto foi, sim, num pulo. O segundo, talvez não. Inventou vários cenários. Se pudesse ter 10 ótimos anos com uma criança saudável, preferiria isso a uma vida mais longa? É mais difícil a própria pessoa estar doente, ou ter uma criança que esteja? Sentiu-se horrível até por ter esses pensamentos, mas também não podia negá-los. Você acha que sou uma pessoa ruim? Perguntou, e garanti-lhe que todo mundo que faz terapia preocupa-se que o que pensa ou faz possa não ser normal ou bom, e, contudo, é nossa honestidade com a gente mesmo que nos ajuda a dar sentido a nossas vidas, com todas as suas nuances e complexidades. Reprima esses pensamentos, e é provável que você se comporte mal. Reconheça-os, e crescerá. Sendo assim, Julie começou a ver que estamos todos na Holanda, porque a maioria das pessoas não tem a vida exatamente como planejou. Mesmo que você tenha sorte bastante para viajar para a Itália, poderia passar por cancelamento de voos e um tempo horroroso. Ou seu esposo poderia sofrer um infarto fulminante no chuveiro, minutos depois de vocês terem feito um sexo glorioso em um quarto de hotel luxuoso em Roma, durante uma viagem para celebrar seu aniversário de casamento, como aconteceu a uma conhecida minha. Então, Julie está indo para a Holanda. Não sabia quanto tempo duraria a sua estadia, mas reservamos sua viagem para 10 anos, mudando o itinerário, caso necessário. Enquanto isso, trabalharíamos juntas para descobrir o que ela queria fazer lá. Julie impôs apenas uma condição. Você promete me dizer se eu estiver fazendo alguma loucura? Quero dizer, agora que vou morrer mais cedo do que jamais imaginei, não preciso ser tão sensata, certo? Então, se eu exagerar, e as coisas ultrapassarem um pouco os limites, você me diz. Prometi. Julie passou a vida toda sendo conscienciosa e responsável, fazendo tudo de acordo com as regras, e eu não conseguia imaginar como seria sua versão além dos limites. Deduzi que, quando muito, seria o equivalente ao estudante careta que fica um pouco louco ao exagerar na cerveja em uma festa. Mas esqueci que, frequentemente, as pessoas assumem sua faceta mais interessante quando tem a famosa arma apontada para a cabeça. Lista de desejos antes de bater as botas, Julie disse em uma sessão, enquanto tentávamos imaginar sua Holanda. É um termo engraçado, não é? Tive que concordar. O que você quer fazer antes de bater as botas? Geralmente, as pessoas pensam na lista de desejos quando alguém que lhes é próximo morre. Foi isso que aconteceu com Candy Chan, uma artista que, em 2009, criou um espaço em uma parede pública de New Orleans, com a deixa, antes de morrer, eu. Em poucos dias, a parede estava totalmente cheia. As pessoas escreveram frases como antes de morrer, quero andar sobre a linha internacional de data.2. Antes de morrer, quero cantar para milhões de pessoas. Antes de morrer, quero ser totalmente eu mesmo. Logo a ideia propagou-se para milhares de paredes por todo o mundo. Antes de morrer, gostaria de desenvolver uma relação com a minha irmã. Ser um ótimo pai. Pular de paraquedas. Fazer diferença na vida de uma pessoa. Não sei se as pessoas foram em frente, mas segundo o que vi no meu consultório, um bom número delas pode ter tido conscientizações momentâneas, feito um leve exame de consciência, acrescentado mais coisas à sua lista, e depois se esquecido de riscar coisas. As pessoas tendem a sonhar sem partir para a ação, fazendo com que a morte permaneça teórica. Achamos que fazemos listas de desejos para afastar arrependimentos, mas na verdade elas nos ajudam a afastar a morte. Afinal de contas, quanto mais longas são essas listas, mais tempo imaginamos ter para realizar tudo o que houver nela. Contudo, reduzir a lista produz uma leve reentrância em nossos sistemas de negação, forçando-nos a reconhecer uma verdade que nos traz de volta à realidade. A vida tem uma taxa de mortalidade de 100%. Todos nós morreremos, e a maioria de nós não tem ideia de como ou quando isso acontecerá. De fato, a cada segundo que passa, estamos todos no processo de nos aproximarmos de nossas mortes potenciais. Como diz o ditado, nenhum de nós sairá daqui com vida. Aposto que, neste exato momento, você está feliz por eu não ser sua terapeuta. Quem é que quer pensar nisso? Como é mais fácil nos tornarmos proteladores da morte. Muitos de nós não dão o devido valor às pessoas que amam e às coisas que acham significativas, para no fim perceber, quando nossa data limite é anunciada, que andamos patinando no projeto, nossas vidas. Mas agora Julie precisava lamentar todas as coisas que teria que deixar de fora da sua lista. Ao contrário dos mais velhos, que lamentam o que perderão e deixarão para trás, Julie chorava pelo que jamais teria. Todas as etapas e inícios que as pessoas na faixa dos 30 simplesmente presumem que acontecerão. Julie tinha, segundo ela, uma data limite concreta, sendo que a morte era a parte concreta desse limite. Ela disse, um prazo final tão inclemente que a maioria das coisas que ela tinha esperado nunca se realizaria. Um dia, ela me disse que tinha começado a notar a frequência com que as pessoas, em conversas casuais, falam sobre o futuro. Vou emagrecer. Vou começar a fazer exercícios. Vamos tirar férias este ano. Daqui a 3 anos, conseguirei uma promoção. Estou economizando para comprar uma casa. Daqui a uns 2 anos, queremos ter nosso segundo filho. Daqui a 5 anos, vou para minha próxima reunião. Elas planejam. Para Julie, era difícil planejar um futuro, sem saber quanto tempo haveria. O que fazer quando a diferença entre 1 ano e 10 anos é enorme? Então, aconteceu um milagre. Parecia que o tratamento experimental de Julie estava encolhendo seus tumores. Em questão de semanas, eles quase haviam desaparecido. Seus médicos ficaram otimistas e talvez ela tivesse mais tempo do que eles pensavam. Talvez aquelas drogas funcionassem não apenas naquele momento, ou por alguns anos, mas a longo prazo.
Havia uma porção de talvez. Tantos, que quando os tumores desapareceram completamente, ela e Matt começaram, com muita hesitação, a se tornar o tipo de pessoas que planejam. Quando Julie examinou sua lista de desejos, ela e Matt conversaram sobre ter um bebê. Deveriam ter seu próprio filho se Julie pudesse não estar por perto no ensino fundamental, ou, caso tudo desse muito errado, na pré-escola. Matt estaria disposto a isso? E quanto à criança? Seria justo Julie tornar-se mãe sob essas circunstâncias? Ou sua melhor atitude materna seria a decisão de não se tornar mãe, ainda que fosse seu maior sacrifício? Julie e Matt decidiram que precisavam viver suas vidas, mesmo perante tanta incerteza. Se havia algo que tivessem aprendido era que a vida é a própria definição da incerteza. E, se Julie permanecesse cautelosa, e eles não tivessem um bebê por esperar a reincidência do câncer, mas ele nunca voltasse, Matt garantiu a Julie que seria um pai comprometido, independentemente do que acontecesse com a saúde da esposa. Sempre estaria presente para o filho deles. Então, ficou decidido. Encarar a morte de frente os obrigaria a viver mais plenamente, não no futuro, com alguma longa lista de metas, mas no presente imediato. Julie manteve sua lista de desejos enxuta, eles dariam início. Pouco importa se terminassem na Itália ou na Holanda, ou em algum lugar completamente diferente. Subiriam num avião e viriam onde aterrissariam.